Muitos desses edifícios e objetos datam de milhares de anos antes da invenção da tecnologia, o que os torna ainda mais fascinantes. Como foi planejado um edifício tão complexo? Que mão de obra havia na época? Existem infinitas perguntas sem resposta. Simplesmente não há nada para explicar sua existência. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo como esse. Em 1987, um grupo de mergulhadores descobriu estranhas formações subaquáticas na costa da ilha Yonaguni. As arestas lisas e paralelas, os ângulos retos, os cantos agudos, os pilares e as colunas dessas formações indicam que foram feitas pelo homem. Até agora tudo bem. Para choque de todos, a última vez que a região secou foi há cerca de 10.000 anos, durante a mais recente era glacial. Se essas formações são feitas pelo homem, elas são algumas das estruturas mais antigas da Terra. No túmulo de Qin Shi Huang, existem mais de 8.000 estátuas em tamanho real de guerreiros e cavalos de guerra chineses. Essas estátuas foram feitas por volta de 200 autocolombes. A face de cada estátua é única e repleta de detalhes intrincados. Quando as ruínas foram escavadas no início dos anos 1970, os arqueólogos tiveram que movê-las com muito cuidado por causa da lenda de que a Via Láctea acompanharia o imperador em sua vida após a morte. O labirinto de pedra na ilha Bolshoi Zayatsky atraiu muita atenção e especulação. Conhecidos localmente como Babylons, esses labirintos podem ser encontrados por toda a ilha. As entradas também são saídas, por isso, se decidir seguir pelas pedras, saiba que elas o levarão de volta ao ponto de partida. Ninguém sabe ao certo por que as pedras foram colocadas ali. Alguns acreditam que eles foram usados para a pesca. Outros, eles foram colocados lá para se divertir. Os habitantes locais e outras figuras religiosas os consideram estruturas rituais à margem do mundo espiritual. A estrutura, mais antiga que as pirâmides egípcias, foi descoberta no século 17, mas não foi estudada até o século 20. Do lado de fora, a estrutura parece simples, mas é um círculo perfeito com um diâmetro surpreendente. No entanto, há um túmulo dentro. Se você visitar no solstício, testemunhará a verdadeira razão deste impressionante monumento, um raio de luz que gradualmente preenche a sala. Isso levou os irlandeses a acreditar que esse lugar era uma porta de entrada para o mundo dos elfos e fadas. Todos nós já ouvimos falar do Partenon em Atenas e por que não é uma das 7 maravilhas do mundo. Podemos ter uma resposta para isso. Enquanto o Partenon é legal, existe uma estrutura e um edifício de estilo semelhante no Líbano, apenas com o dobro do tamanho. Cada um dos blocos no final da estrutura pesava mais de 1.000 toneladas, em comparação com os maiores blocos do Partenon, que, apenas, pesavam 90 toneladas cada. O mais louco é que os romanos, não os gregos, tinham a tecnologia para construir e mover esses blocos maciços na época. Descoberta pelos europeus no século XIX, a estrutura de alvenaria utilizada no complexo é tão densa que é difícil encontrar juntas entre as pedras. A cantaria é perfeitamente lisa e todo o complexo é suportado pelo seu próprio peso. Embora todo o complexo seja composto por 200 templos, ele foi projetado para que você possa ver apenas 3 de qualquer ângulo. O prédio é cercado por um lago tão selvagem que parece que todo o bairro é como uma ilha flutuando no meio do oceano.
Tudo sobre Stonehenge é um mistério, desde o início e o fim de sua construção e seu propósito. Muitos acreditam que Stonehenge foi colocado lá pelo mágico Merlin, mas há evidências de que Stonehenge apareceu antes do que o rei Arthur e seus amigos magos presumiam. Mesmo sem magia envolvida, os cientistas se perguntavam como uma pedra tão pesada poderia ter sido transportada de uma pedreira a centenas de quilômetros de distância até sua localização atual. Isso requer equipamentos modernos de transporte pesado para alcançar. Além disso, existe o propósito de erguer o monumento. Por que ficar ali parado? Um observatório, um abrigo ou algo mais próximo de outro mundo? Talvez o maior mistério de todos os tempos, a Esfinge de Gizé, no Egito, levanta mais perguntas do que respostas. Muitos acreditam que a obra de arte foi construída pelos faraós, e há evidências de que eles simplesmente a reformaram. Além do fato de não haver como construir algo tão maciço, a origem das pirâmides data bem antes da existência dos faraós. Há também estrias de um lado, que os cientistas acreditam serem deixadas pela água. Eventualmente, descobriu-se que ainda havia quartos dentro e abaixo da esfinge, mas as autoridades locais não permitiram o estudo.